Chegou o momento de você definir como vai ser a parte de autorização da sua aplicação. Que permissões vão existir, que roles vão existir, cargos, funções, etc. E você não sabe muito bem como estruturar isso. Bem, no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho mais como funciona o Subject, Object, Activity para estruturação e decomposição de mecanismos de autorização. E aí, chefes, beleza? Eu sou o Ben-Hur e este é o Guia de AppSec, onde nós compartilhamos conhecimentos sobre segurança no desenvolvimento de software. Tão importante quanto o mecanismo de autenticação, para que a pessoa possa provar que ela é ela mesma, o mecanismo de autorização, que define o que ela pode ou não acessar depois de estar devidamente identificada, não é só crucial, como pode te levar a vários problemas se mal configurado. Conflito entre políticas de acesso. O que aconteceria se um usuário tivesse dois perfis associados a ele? Quais são as permissões que ele deveria ter em cada um deles? Gestão de acesso, muitas vezes vinculado a uma área chamada IAM, Identity and Access Management, não é tão simples quanto parece. E quando nós estamos desenvolvendo nossas aplicações, nós estamos criando funcionalidades como edição de perfil, geração de fatura e assim por diante, né? Muitas vezes, por exemplo, um usuário ele pode alterar os dados do seu próprio perfil. Outras vezes ele não pode fazer isso, ele precisa fazer através de um suporte ou através de uma prova de identidade, onde ele consiga provar novamente que ele é ele mesmo para algumas operações muito críticas, como a administração de dinheiro massivo, né? Então, nem sempre a autorização é só definir admin tal back-office, né? Usuário tal sistema e pronto. Às vezes nós precisamos decompor esse mecanismo de autorização de forma um pouco mais granular. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que definir quais são ações em específico e essas coleções de ações específicas são vinculadas a essas funcionalidades e depois nós criamos políticas de acesso aonde o grupo dessas permissões vão formar, por exemplo, um cargo, uma role dentro da nossa aplicação ou do nosso ecossistema de aplicações. Porque às vezes essas permissões elas não são só por um único serviço, elas são para várias aplicações que nós temos dentro do nosso ecossistema. E nós estamos falando dessa parte de autorização tanto para sistemas externos, ou seja, eu entrego ele para clientes finais ou entrego ele para outras empresas se conectarem com a gente, ou até mesmo interno, quais são as políticas de permissões para as pessoas que estão trabalhando dentro da nossa empresa. Será que realmente alguém da área administrativa que está trabalhando, por exemplo, com contas a pagar da empresa, poderia ver toda a questão de RH ou de pessoas que têm muitas vezes vinculado uma informação sobre salário das pessoas, o quanto elas ganham? Se a gente tivesse definido um admin interno, isso seria um problema de fazer a gestão. Então agora, vamos entender um pouquinho mais o que é o Subject, o Object, o Activity, essas três coisas separadinhas, para você entender como nós podemos quebrar um pouco mais isso e ter mais controle sobre a gestão de acesso das nossas aplicações. Vamos então começar com a nossa dinâmica para entender um pouquinho como vai funcionar essa decomposição para esse sistema de autorização, tá? Estou aqui no SkyDraw, que agora tem uma ferramenta muito legal, que é esse AI aqui, porque obviamente, né, estamos em 2024 e tudo tem que ter isso aqui, né? Então a gente vem aqui e Text to Diagram, e aqui nós podemos definir um promptzinho que ele vai gerar para nós todo esse preview, tá? Então pode ajudar bastante nesse começo, assim. Então, user para app para function. O que nós podemos entender sobre cada um deles, tá? Um usuário, e a gente poderia até trocar esse nome para ator, talvez, tá? Que é o quê? Qualquer inicializador daquilo. Seja um usuário interno, um usuário externo, um job, uma aplicação terceira, um atacante, se a gente vai fazer uma modelagem de ameaças, né? O que seja, tá? É alguém que vai iniciar a operação. A aplicação que está recebendo
essa requisição, essa solicitação, né? E a função, a operação dentro do nosso negócio, digamos assim, que vai executar de fato a operação, a alteração ou a leitura em si, né? Como exemplo aqui, nós vamos usar o mais padrão para que não fuja muito da realidade, que é alteração de endereço ou alteração de dados cadastrais de um usuário, porque ele já é um cenário complexo o suficiente para a gente trabalhar, beleza? Então eu vou vir aqui e vou gerar. Ele vai tomar um tempinho e ele já vai gerar para mim um preview daquele diagrama que a gente vai poder fazer, tá? Que a gente vai utilizar para isso, né? Vou dar em inserir e aí já vem o diagrama aqui prontinho para gente trabalhar. Primeiro de tudo, vamos falar desse carinha aqui, o user ou o ator. Quando nós mencionamos quem vai fazer alguma operação, nós estamos falando do subject. Então, primeira parte nós temos que entender quem é o subject. Ou seja, aquele que pretende fazer a ação, aquele que pretende executar uma operação. Depois é o que ele quer fazer. Mas esse o que, ele normalmente é composto, né? Eu quero atualizar o endereço. Eu quero criar um novo meio de contato, cadastrar um novo telefone. Porque muitas vezes pensa, Benhur, a alteração cadastral, o cara não pode alterar o telefone porque pelo telefone a gente via um SMS de duplo fator de autenticação e se ele, um atacante, conseguir alterar, ferrou, ele pode mudar para o telefone dele e acabar roubando uma conta. Aí nós não deixamos, né, alterar o telefone com tanta facilidade, a menos que, se você quer alterar, a gente vai te enviar um SMS para o telefone original, ou enviamos um e-mail para você colocar o código, etc. Mas nos permite cadastrar um novo sem restrição nenhuma, né? E aí, quando chega o duplo fator de autenticação, eu posso selecionar qual telefone eu quero. E aí a gente tem um problema de segurança. Então, como ele é composto por, eu quero atualizar tal coisa, eu quero cadastrar tal coisa, ele é normalmente uma ação e um objeto, uma entidade, né? Essa parte a gente precisa separar. E quando a gente precisa separar, a gente já tem o quem, o ator, né? O usuário, o sistema, o atacante, etc. Agora nós precisamos entender que recurso ele quer fazer a operação. Primeiro, por exemplo, se eu falo de uma atualização cadastral, se eu falo de uma alteração em um endereço, depois nós temos o recurso, ou o que é o object, aonde, né, poderia ser feito um onde aqui também, que vai ser relacionado ao objeto, a entidade, o recurso a ser trabalhado. Estamos falando de um endereço? É um endereço. Estamos falando de um e-mail? É e-mail. Depois a gente vai entrar na dificuldade ou na problemática de coisas maiores. Benhur, é o usuário. Poxa, o usuário tem muitas coisas dentro, né? Benhur, é o meio de pagamento. Dentro do meio de pagamento tem várias coisas dentro também. Então depois a gente decompõe essas partes um pouco mais críticas, tá? Primeiro é entender o que, qual recurso que ele está querendo fazer. Por exemplo, e-mail, por exemplo, endereço, por exemplo, usuário, tá? Depois disso é o que ele quer fazer dentro daquele recurso, né? O que, ou a ação que ele quer fazer, né? Quem vai fazer aonde e que ação. E aqui é activity. E normalmente nós temos as seguintes ações relacionadas a isso, tá? Nós temos read, que eu quero ler um objeto aqui, eu quero ler um endereço, eu quero ler um CPF, eu quero ler as minhas faturas, eu quero fazer uma leitura aqui dentro. Depois eu quero fazer um create. Eu posso cadastrar um novo, eu posso registrar algo pela primeira vez,
e assim por diante. Eu estou criando algo mais naquele recurso. Vou te dar um exemplo. Dentro de endereços, às vezes a pessoa pode ter mais de um endereço cadastrado. Mas ela pode ter mais de um CPF cadastrado, por exemplo? Talvez não. Então, o recurso é se eu permito criar tanto o primeiro quanto mais de um ali dentro, tá? Agora eu também tenho o update, ou seja, eu posso atualizar aquele recurso. E quando eu falo atualizar, é do estado atual trocar para um novo. E aí implicar regras específicas para isso, né? E dentro desse update nós temos algumas questões, que é o antes de atualizar, confirmação da atualização e o registro atualizado. O que eu quero dizer isso? Antes de atualizar, ele é um dado que a pessoa, esse quem, o ator, ele pode trocar ou não pode trocar, né? Ele depende de alguma permissão. Às vezes, por exemplo, nós estamos dentro de uma empresa que tem usuários internos e toda a validação cadastral daquele usuário é algo crítico para a empresa. Se eu deixo depois na mão do usuário ir lá e atualizar a rodo qualquer tipo de documentação, eu posso ter uma fraude interna na empresa. Então eu tenho campos que eu posso atualizar e tem outros campos que talvez eu não possa atualizar por uma regra interna. A segunda questão é, se eu quero atualizar esse recurso, eu preciso de uma confirmação de posse desse recurso? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quero atualizar um e-mail para um outro e-mail qualquer, eu deveria fazer um check se é eu mesmo que estou fazendo isso. Vou te dar um exemplo. Vou trocar o meu e-mail principal do login para um outro e-mail. Será que eu deveria enviar um código para o e-mail original ou algum outro meio de contato que aquele usuário tenha para que com esse código ou uma reautenticação por um duplo fator, por exemplo, ele é necessário para fazer a atualização ou não? Eu posso somente deixar o novo dado sobrescrever o anterior ou não? Eu preciso de uma confirmação de posse, né? Então, isso também é importante aqui. E o depois do update é, eu deveria gerar ou não gerar um registro de auditoria dessa troca, né? Então, se eu troquei do e-mail anterior para o e-mail posterior, eu deveria registrar esse e-mail anterior em uma base de dados de e-mails antigos, para caso alguém tenha uma opção de recuperação, eu possa saber o que foi que aconteceu ou não devo. Então, normalmente está ligado a esses três também aqui, tá? Depois desse, ou eu devo enviar, por exemplo, um alerta para o administrativo, né? Depois do update, nós temos o delete, né? Eu posso, de fato, aqui você vai ver que são operações de CRUD, né? Eu posso remover esse endereço, eu posso remover esse campo, porque normalmente alguns campos você pode criá-los, você pode deletar campos excedentes, né? Ou dados excedentes, mas às vezes um precisa permanecer. Por exemplo, vou deletar meu e-mail, pelo menos um e-mail precisa permanecer. Vou deletar um método de pagamento, um cartão de crédito, pelo menos um método de pagamento que funcione, né, que esteja ativo e a empresa possa emitir cobranças nele, precisa estar registrado. Então, deletar algo é se eu preciso manter algum. Por que eu preciso manter algum? Se eu vou deletar algum, é um campo que precisa de duplo fator de autenticação nesse momento, uma reautenticação para que eu possa deletá-lo ou não? Quais são os impactos da não existência desse campo dentro da organização? E outra questão muito importante é quando nós vinculamos registros de auditoria aqui. Um erro muito comum, mas muito comum, que eu vejo em aplicações que não estão preparadas para non-repudiation, né, dentro da modalidade de ameaça do Stride, é que quando elas geram logs de auditoria, elas colocam o ID de um endereço. E normalmente logs de auditoria não são relacionais. O que eu quero dizer com isso? Eles são gravados em bases de dados totalmente isolados, porque essa base de dados vai crescer, né?
Então elas são jogadas para fora e muitas vezes esses storages, onde estão esses dados de auditoria, que normalmente fica grande depois de um tempo, eles são movidos de storages caros para storages mais baratos. E nesse momento, às vezes é serializado, é jogado num bucket lá para trás, é jogado numa base de dados em um determinado lugar que não tá quente, não tá em uso, né? Ele vai para um cold storage quase assim. E obviamente por não ter esse vínculo, ele não pode ter uma relação direta. E aí o que acontece? Eles colocam o ID do endereço. E aí lá adiante nós temos uma fraude ou um ataque, uma vulnerabilidade ou o que seja. E quando a gente vai procurar dentro dos logs de auditoria, lá tá o ID de um endereço que não existe mais. Por quê? Porque ele foi criado com o objetivo de ser fraudulento, ele foi usado para a fraude. Em todos os lugares está só o ID desse fucking endereço. E quando nós vamos pesquisar em todos os lugares qual endereço foi esse, a gente encontra só o ID nos logs, né? Então a questão é, quando eu vou deletar, qual que é o impacto não só nos sistemas que eu estou utilizando, né, na onde esse endereço foi disponibilizado para alguns lugares, mas também se eu não estou impactando todos os dados que eu tenho com relação a login, auditoria e o que seja. Normalmente, para economizar espaço, o que acaba acontecendo, né? No momento que eu crio o endereço, eu crio ele no log com o ID do endereço e todos os dados do endereço que foram criados no log de auditoria, né? Nas demais operações, eu uso o ID desse endereço. Tem uma alteração nesse endereço, eu gravo ele por completo, aquele ID e as alterações que foram executadas. Quando eu deleto o endereço, né, eu gero o log de deleção com os dados completos. E aí eu acabo não perdendo tanto esse tracing, porque eu acabo usando o ID em outros lugares, não preciso estar sempre salvando o endereço por completo, né? Porque senão teria uma base de dados toda escalada ali dentro, mas pelo menos eu criei o log de auditoria com a criação da entidade, com os seus dados e todas as modificações que ela venha a ter nesse tempo, eu acabo gerando. Então, se eu olho o log da auditoria, eu consigo chegar no dado real e aonde ele foi usado, eu tenho só o ID, eu consigo correlacionar as coisas, juntamente com identificar os dados que estão ali, é crucial dentro do mecanismo de autorização quando a gente fala de logs e de auditoria e de provavelmente uma resposta a um incidente. E por último, mas não menos importante, grant e revoke. Um subject pode dar alguma permissão ou retirar uma permissão de algum outro usuário, outro administrador, outro perfil. Um exemplo bem claro disso é quando a gente fala, por exemplo, de Google Docs. Você pode, dentro de uma planilha ou documento seu, dar permissão de leitura, comentar ou até mesmo editar um documento que é seu para um específico usuário ou vários usuários, né? Ou até mesmo a permissão por um link. Quem tiver o link pode fazer aquela ação. Então, será que eu, por exemplo, que sou o dono do documento, né, entregar a permissão de leitura ou escritura para outra pessoa, será que essa pessoa poderia propagar a permissão e dar permissão para outra pessoa? Nem sempre. Então, por isso que nós adicionamos, além do CRUD padrão, essas outras duas características, de grant e revoke, para saber se aquele específico, aquele objeto em específico, junto com aquele subject, né, aquele ator naquele objeto, ele pode mudar o nível de permissionamento que a gente definiu ali. Show! Entendemos pelo menos a estrutura padrão de como a gente tem que pensar em autorização, com o subject, o object e a activity, que são respectivamente o ator, usuário, sistema, API, quem vai fazer, object, aonde vai fazer, que recurso que ele vai consumir, alterar ou agir, e activity, que é que operação em cima desse recurso ele vai utilizar. Entendida essa base, nós precisamos agora escolher qual o mecanismo de autorização que nós vamos utilizar, e nós vamos explicar alguns em específico, com alguns exemplos, para que você consiga escolher, e explicando certamente os prós e contras de cada um desses modelos.
O primeiro e mais comum que nós vemos sendo utilizado é o RBAC ou Role Based Access Control. Então, em vez de a gente pensar em operação por operação dentro da nossa aplicação, nós pensamos em perfis. E esses perfis, automaticamente e implicitamente, na maioria das vezes, têm uma série de permissões. Então nós estamos desenvolvendo nossa aplicação e pensamos, nós vamos ter um admin, nós vamos ter um usuário normal, nós vamos ter um perfil que só pode ler as coisas. Nós definimos um perfil que pode fazer um grupo de ações. E esse grupo de ação ele é um pouco implícito, né? Qual que é o ponto positivo disso? Dá muito menos trabalho de você criar, começar uma aplicação ou começar um controle de acesso. Afinal, você define perfis e depois, dentro do método das APIs ou dos métodos em específico, você só verifica se o usuário logado possui aquele perfil. E pronto. Bem, quando que começa a ficar um pouco difícil de usar o RBAC? Quando as aplicações começam a escalar, ganhar muito tamanho, ganhar muitas funcionalidades, inevitavelmente você começa a perceber que os perfis que já existem não são suficientes e precisam ser criados outros. Às vezes uma aplicação, ela começa pequena com um perfil de admin. Passa-se um ano e meio, novas funcionalidades estão agregadas, a empresa vai crescendo e agora existe o admin do financeiro, o admin da contabilidade, o admin dos cadastros. Começam a surgir vários admins diferentes e aquele role de admin já não é mais suficiente. Então, em um determinado momento no futuro, você vai acabar vendo que existem diversas roles. E as APIs, elas acabam segregando muito, aonde uma API pode ser acessada para leitura, escrita, administração em geral, por um admin específico, mas um outro admin só pode ler aquele recurso. Então, começa a ficar um pouco mais complexo, por quê? A lógica de permissionamento, ela sai do modelo do RBAC para ir para o código. O que acontece? Acaba que dentro do código nós vamos ter alguns ifs de esta é uma operação de escrita? É. E o perfil é um admin? É. Mas qual que admin é? Ah, é esse? Ok. Se não for esse, então eu vou negar o acesso. Ou, muitas vezes dentro do código, eu tenho, dentro de uma função, de um método, eu tenho várias operações. Lembrando que nem todo código é perfeito, single responsibility, etc. Então acaba, com o crescimento, algum código fica legado, algum código fica mal escrito. E às vezes, numa operação grande, vai acabar tendo vários checks ali dentro de permissões em diversas partes do nosso código, né? Por quê? Quando eu entro numa API, eu dependo de uma permissão. Quando eu construo uma segunda API, dentro dessa própria API, eu dependo de outra permissão. Então eu acabo levando o perfil como um todo. Pode acabar descendo essa regra de permissionamento para dentro do código, para o interior do código. Então o lado bom é que é mais simples de se criar, mais simples de se visualizar, porém quando a aplicação começa a crescer um pouco, ela precisa crescer também sendo pensada no modelo de RBAC, senão vai ficar complexo a nível de código depois, e quando vê, nós vamos ter dezenas, se não centenas, de roles criadas justamente para tentar resolver ou mitigar esse problema do crescimento de código. O próximo da lista é o ABAC, ou Attribute Based Access Control. Ele é o que a gente chama muito mais de Fine Grained Authorization, ou seja, a gente consegue detalhar um pouquinho mais. Ele tem alguns atributos extras, tá? Ele continua com o subject, ou seja, onde a gente define quem é o ator, né? Que tipo de ator que pode acessar aquilo ali. Nós temos o object, que é o recurso na qual a gente vai interactuar, na qual a gente vai agir em cima. Mas a gente tem aqui um outro campo que nós podemos incluir, que é o environment, ou seja, qual que é o ambiente ou circunstância em que aquilo pode ser executado.
Um exemplo que a gente costuma ver é, por exemplo, alguém só pode acessar o seu login ou a sua conta ou tal tipo de informação dentro de um período de horário ou dentro de uma localização específica. Quando a gente está falando, por exemplo, eu espero que só possa destrancar um cofre se o login da pessoa, a credencial da pessoa, junto com todos os outros mecanismos de autorização e autenticação que a gente conhece, forem usados dentro de tal geolocalização ou em tal equipamento, por exemplo. Então, dentro de horários do dia, localização, através de uma máquina ou de dispositivo em específico. Então a gente agrega esse campo ali junto. Lembrando que, quando a gente fala dessa questão de atributo, nós podemos definir o nível de granularidade que a gente quiser. Subject, Object, Environment, Activity, nós podemos separar todo ele. E a gente define qual o nível de complexidade que a gente vai utilizar. O lado bom de usar um mecanismo de ABAC é que nos dá flexibilidade enorme de definirmos ponta a ponta o que a gente poderia utilizar. Se a gente quer utilizar numa função, aquela função específica só pode ser chamada dado X condições e não só o perfil da pessoa, mas ela também tem que estar dentro de um range do que a gente conhece por condições específicas, a gente conseguiria definir isso aqui. Qual que é o lado negativo? Dá uma trabalheira do cão fazer isso aqui e manter isso aqui. Então, muitas vezes a gente tem que definir muito bem ela em papel, porque nada impede, por exemplo, de a gente cometer o seguinte erro, que acontece em qualquer modelo de Subject Object Activity, que é errar o object, ou até mesmo o subject em sua grandeza de atuação. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente olha, o subject é um admin. Ok, mas quantos admins a gente tem? Que níveis de admin a gente tem? Dentro de uma empresa, por exemplo, nós temos lá gerente, gerente sênior, diretor, diretor sênior. Talvez todos eles sejam admins. Mas qual que é o nível de admin de cada um? Então a gente pode errar se nós definirmos o subject só como admin. A gente tem que entender um pouco mais o modelo da empresa, do negócio, para definir cada um dos campos, o que significa um subject para a gente. Dentro de um object, por exemplo, o usuário. Eu posso alterar uma informação de um usuário, eu posso alterar a informação de um cartão de crédito. Talvez sejam objetos grandes, que tenham subobjetos dentro. Por exemplo, um usuário, ele pode ter endereço, ele pode ter meios de contato, ele pode ter informações pessoais. Estamos falando de um bagulho de financiamento, ele pode ter propostas, ele pode ter financiamentos, ele pode ter empréstimos, né? Então, quando a gente define admin e o object user, o que a gente quer dizer com esse user? Né? A gente quer dizer todo user? A gente quer dizer só os dados pessoais daquele user? Então, a gente precisa definir em maiores detalhes essas questões. Talvez a gente tenha vários níveis, tanto para o subject quanto para o object. Talvez seja um admin traço tal, para definir o admin. User traço tal, para definir qual é a propriedade. Então acaba dando um pouquinho mais de trabalho de pensar nisso, né? Então, como ponto negativo aqui, eu diria que é um trabalho árduo que tem que ao se desenvolver, ao se criar e ao se manter também. Porém, te dá a flexibilidade de definir a nível bem detalhista o que você quer usar. Quando alguém te perguntar o que é RBAC e você devolver a pergunta com qual RBAC, essa pessoa achar que você não entende nada, porque você não sabe o que é RBAC, né? Saiba que existe mais de um RBAC. Nós temos o Role Based Access Control e nós temos o Rule Based Access Control. O Rule Based é um pouco mais fácil, eu diria até que ele é um intermediário entre o Role Based Access Control e, por exemplo, o ABAC ou algo um pouquinho mais detalhado. Por quê? Porque ele é definido em regras específicas dentro do seu sistema. Por exemplo, criar usuário, normalmente voltado muito mais ao negócio, a regra de negócio. Rule, regra, né? Então, por exemplo, criar usuário, gerar fatura,
fazer download de fatura. Então, ele é voltado muito mais a criar permissões específicas ao contexto da regra de negócio. E aí você vai ter uma regra específica para cada regra de negócio. E o usuário precisa ter essas permissões, né? Qual que é o ponto positivo disso? Você fica no meio termo, nem é tão aberto como o role-based e nem é tão detalhadinho naquele ponto, você fica no meio termo. Define uma regra de negócio, está criando a sua API para atender uma regra de negócio, já está valendo para aquela API, né? Deletar usuário. Ah, esse cara tem a permissão de deletar o usuário? Uma coisa é você cadastrar ele como admin, users, delete, né? Aí não, é o deletar usuário. Se esse cara tiver essa rule, ele está permitido a fazer essa operação. Então eu diria que é um meio termo. É uma boa escolha para alguns casos, tá? Qual que é o trade-off disso, né? Qual que é o ponto que pode ser mais difícil? Quando eu comentei que nem todo software nasce e fica pequeno para sempre, nem todo software é bem construído e desenvolvido para sempre, porque a gente não consegue prever o que vai vir no software, né? Principalmente quando a gente está trabalhando em um modelo mais startup, em alguma empresa um pouco mais que talvez mude o modelo de negócio dentro de um período de tempo curto e o software cresce do nada. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que dentro de um método que antes fazia uma única coisa, agora ele faz algumas outras coisas. E aí essas outras coisas também precisam de permissão específica para ela. Então, às vezes, você vai olhar uma API de criação de usuário, tá lá, é necessário as permissões de criação de usuário, de ativação de conta e assim por diante. Tem um bloco de 3, 4, 5, 6 regras, né, que você deve atender dentro do seu modelo de autorização, do seu login, da sua sessão, do seu usuário em específico. E às vezes você só tem uma criação do usuário, né? E aí surge uma outra demanda na qual exige que eu apenas crie um usuário, não o ative. E aí começa a ter problema de compatibilidade entre as regras no modelo de autorização e o código que está sendo escrito. E aí começa a surgir duas coisas. Ou a gente vai mudar as questões de autorização para mudar os usuários e as permissões deles, porque agora nós vamos ter uma API que cria e ativa e uma API que só cria, ou às vezes tem um parâmetro na API de usuário que é assim, cria e ativa true ou false. Se vir false, não é para ativar, então logo eu não preciso da permissão. Se vir true, eu tenho que ativar, então eu preciso da permissão. E aí eu preciso das duas permissões. Acaba misturando um pouco os mecanismos de RBAC com as entranhas do código, né? Por que eu menciono isso? Porque normalmente, quando a gente define uma questão de RBAC, não, de RBAC do rule, né? Quando a gente está definindo aqui uma questão de tentar separar código do mecanismo de validação, em empresas grandes, em código grande, a gente tende a ter o quê? Um sidecar, a gente tende a ter um middleware, a gente tende a ter uma outra camada antes de chegar no nosso código, que quando vem um request, ele já resolve a autenticação e a autorização, baseado na rota, baseado na API que a gente está fazendo muitas vezes, né? E aí já se resolve isso e você sabe que se chegou na sua função, já está resolvido a autenticação do usuário, já está resolvido a autorização do usuário. Então você pode executar sem medo. Nesse modelo, você corre o risco de, se você não desenhar muito bem as suas APIs, pensadas nisso, a ponto de usar toda a infraestrutura de validação, de autenticação e autorização, você pode ter que começar a injetar essas verificações lá no meio do código. E no momento que você precisa injetar ela no meio do código, significa que você precisa fazer evaluação dela em runtime. Se você precisa fazer evaluação dela em runtime, é muito difícil com proxy que resolva isso para você no começo, um API Gateway ou o que seja, consiga tomar a decisão por você, se ele deve bloquear ou não esse request quando ele entra. Então, ao adotar o rule-based, acaba tendo um problema, assim, o desafio de você
pensar bem as APIs, senão você vai ter que, inevitavelmente, mudar as suas regras como você escreveu, ou acabar enfiando um monte de verificação de regra nas entranhas do código, e depois fica um pouco difícil de gerenciar isso aí do ponto de vista de desacoplamento da validação de autorização e autenticação da lógica do código em si. Bem, champs, esse vídeo está ficando longo demais, vamos parando por aqui. Vamos fazer uma versão 2 desse vídeo, uma edição 2, onde a gente vai explicar um pouquinho mais um modelo também de políticas, como a gente agrega todo esse tipo de permissão, quais são algumas estratégias que nós podemos utilizar para fazer a avaliação dessas políticas e desse mecanismo de autorização dentro do nosso código, da nossa solução de software aqui. Então, se você tem alguma dúvida ou algo que você gostaria de ver nesse segundo vídeo, por favor, deixa aqui o seu comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!